Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Então, está aqui já com a gente para trazer o editor-chefe do BDM Online para trazer todos os destaques para essa sexta-feira. Em ritmo de carnaval já, né, Theo? Mas ainda com muita coisa para poder mexer com esse mercado. Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Sexta de carnaval no Brasil e dia de importante dado aí de inflação nos Estados Unidos, né? O CPI. O indicador aí que sai às 10h30 da manhã pelo horário de Brasília ainda pode recuperar as apostas de um corte de juros pelo Fed em março. Apostas essas que foram esvaziadas aí no meio dessa semana após o número forte de geração de empregos mostrado pelo payroll. Os economistas aí estimam que a inflação ao consumidor americana deve manter o ritmo moderado, desacelerando de 2,7% em dezembro para 2,5% agora em janeiro, né, na comparação anualizada. Na comparação com o mês anterior, a expectativa é que o CPI suba 0,3% em janeiro. Mais tarde, né, às 3 horas, a Baker Hughes divulga aí o seu dado semanal sobre postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. E ainda temos a novela do shutdown, que vai recomeçar de novo porque a Câmara dos Estados Unidos entrou em recesso até a próxima semana sem votar o orçamento aí para o Departamento de Segurança Nacional, o DHS. Com isso, esse órgão federal deve paralisar aí as suas atividades a partir deste sábado. Ainda falando da agenda lá fora, na Europa, né, saiu agora cedo a segunda leitura do PIB da zona do euro, que subiu 0,3% no quarto trimestre em relação ao terceiro, em linha com o esperado, né? Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, a alta foi de 1,3%. E também tivemos agora cedo decisão de política monetária do Banco Central da Rússia, que surpreendeu o mercado aí ao cortar os juros por lá em meio ponto percentual para 15,5% ao ano. A expectativa era de manutenção da taxa em 16%, Débora. E como é que está a agenda, né, dos mercados para essa sexta-feira aqui no Brasil, Theo? Véspera de feriado prolongado, mas que a gente ainda tem umas agendas importantes a acompanhar, né? Por aqui o destaque fica por conta do dado de vendas do varejo, né, que sai daqui a pouco às 9 da manhã. O dado de dezembro ele deve vir fraco, né, refletindo aí o efeito da política monetária restritiva, que começa a ser sentido aí no consumo. Além disso, a base de comparação com novembro, né, que foi o mês da Black Friday, também deve ajudar a explicar um resultado pior na comparação mensal. Depois de ter mostrado crescimento em outubro e novembro, a mediana das projeções dos economistas indica que as vendas do varejo chamado restrito, né, que excluem os veículos e os materiais de construção, vai ter uma queda de 0,1% em dezembro aí na comparação com novembro, após uma expansão de 1% no mês anterior. Porém, né, vale destacar que as estimativas do mercado estão variando bastante, desde queda de 0,9% até uma alta de 0,8%. Na comparação com dezembro de 2024, a mediana das estimativas indica um crescimento de 2,5% em dezembro, após avanço de 1,3% nessa base de comparação em novembro. As projeções do mercado, nesse caso, são todas de alta, mas variam também bastante, desde alta de apenas 0,9% até 8,6%. Pelo conceito ampliado, né, que inclui os veículos e os materiais de construção, a previsão é de queda de 1% em dezembro na comparação mensal, após expansão de alta, né, de 0,7% em novembro. E na comparação anual, né, as vendas devem subir 2,9% no conceito ampliado, aí, considerando também a mediana de estimativas. Além do indicador de vendas do varejo, o mercado deve continuar repercutindo hoje aí a safra de balanços do quarto trimestre, né? A Vale informou ontem à noite aí que teve um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 3,844 bilhões de dólares, né? Contrariando a expectativa dos analistas, que era de lucro de 2,277 bilhões de dólares. Porém, né, o lucro líquido chamado pro forma foi de 1,464 bilhão de dólares, com alta de 68% sobre o quarto trimestre de 2024. O EBITDA pro forma ficou em 4,834 bilhões de dólares, com alta de 17%, e a receita líquida somou 11 bilhões de dólares, com aumento de 9%. Também ontem à noite saiu o balanço da XP Investimentos, que mostrou crescimento de 10% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre, totalizando 1,33 bilhão de reais. A receita bruta, né, atingiu 5,239 bilhões de reais, com alta de 12%. E agora cedo, a expectativa é pelo resultado da siderúrgica Uzi Minas. Também hoje, né, vai acontecer mais uma daquelas reuniões de diretores do Banco Central, né, com economistas do mercado.
E dessa vez o encontro vai ser em São Paulo aí a partir das 9h30 da manhã, Débora. Pois é, vamos aguardar. E em Brasília, Theo, que noite, hein? Como é que essa mudança de relatoria do caso Master no STF deve bater aí nos mercados? Há um misto aí de alívio, né, com apreensão, né, entre os investidores sobre essa história toda, Débora, né? O afastamento de Dias Toffoli, que já vinha se desgastando e principalmente desgastando a imagem do STF, certamente é um alívio. A apreensão é para ver como é que o novo relator do caso, né, o ministro André Mendonça, vai conduzir essa história toda daqui para frente, né, em meio a essa rede intrincada aí de poderosos que foi mantida pelo banqueiro Daniel Vorcar. Como você disse, né, foi uma noite pesada, uma noite longa em Brasília, né, as conversas aí entre os 10 ministros do STF em uma reunião fechada começaram ainda no meio da tarde, né, e só por volta de 8h30 da noite aí saiu uma nota oficial informando que o Dias Toffoli deixaria a relatoria do caso Master. Estopim dessa reunião fechada foi o relatório da Polícia Federal enviado aí ao presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, contendo aí citações ao ministro Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, né? A relatoria do caso foi redistribuída por sorteio, né, ao ministro André Mendonça ainda ontem à noite, horas depois dessa nota oficial. Vale destacar, né, que essa nota do STF afirma que a redistribuição da relatoria foi feita, né, a pedido de Dias Toffoli e destaca a inexistência de suspeição ou de impedimento do ministro, reconhecendo aí a plena validade dos atos praticados por ele. Com isso, né, evita-se a nulidade de todo o processo até aqui e todas as decisões que foram tomadas por Toffoli seguem valendo e a investigação, né, continua de pé. Nos bastidores, porém, né, o que a imprensa apurou é que o Dias Toffoli, né, resistiu aí até o último minuto a entregar essa relatoria e só cedeu após a pressão dos colegas, né? Agora vamos aguardar aí para ver, né, como é que vai ser a condução do caso por André Mendonça daqui em diante, né? E lembrando, né, que aproveitando aí que é véspera de carnaval, vamos lembrar para o pessoal, né, que a bolsa vai ficar fechada segunda e terça-feira, né, e só reabre à 1h da tarde da quarta-feira de cinza. Então agora eu só te vejo na quarta de manhã, Débora. Você me vê na quinta, na quarta não estarei por aqui. Trabalho todos esses dias aqui de plantão, na quarta não estarei por aqui. Então, na quinta-feira a gente se vê por aqui novamente. Bom descanso, meu querido. Tá Vá certo. curtir o carnaval, mas com moderação, tá? Esperamos por você. Até mais. Pode deixar. Bom plantão, bom descanso. Obrigada. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.